Boa noite, Graça. Iniciando aqui mais uma palestra, aguardando o pessoal entrar. O Instagram tá avisando, né? Daqui a pouco entra o nosso convidado, Diego Monsores. A imagem está muito escura, Graça? Não sei se essa iluminação tá boa. Ainda aguardando o Diego entrar. Ah, que bom. A gente não tem muita noção, às vezes, né? Olhando a própria imagem e a própria iluminação noturna, já nessa hora, né? Já é noite, também engana um pouco a gente, né? Acho que bom que tá ótimo. E hoje tá um dia bem fechado também, né? Aqui choveu, sei lá, não muito, né? Aquela chuvinha, garoa praticamente, né? Chuva bem fininha, mas foi o dia inteiro, assim. E claro, né? Bem nublado, né? Nublado forte mesmo. Obviamente que aí pro lado de Niterói também, né? Olha, eu espero que nosso convidado não tenha esquecido do compromisso dele, porque por enquanto ele ainda não está por aqui. E aqui, isso aqui. Obrigado. Ele deve estar entrando. Diego é um cara de muito valor. O que ele faz é muito bacana, esse reflorestamento no Parque da Pedra Branca, que é uma adoção que ele tem junto ao INEA, talvez, porque é o parque estadual, né? E também ele é adotante de um trecho da trilha Transcarioca. Essa trilha Transcarioca é uma sacada muito legal, porque ela é uma trilha de longo curso que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Desculpa, na cidade do Rio de Janeiro. Ela começa lá naquelas praias da Zona Oeste, eu esqueci o nome agora, e ela vai até o Morro da Urca, o parque no Mona, né, que é o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. E essa trilha tem mais ou menos 180 quilômetros. É uma trilha gigante, assim, né? E essa
tendência mundial, porque na Europa tem trilhas muito maiores, né? Começando pela própria Caminho de Santiago, né? Que, se não me engano, começa na França e vai até a Espanha, né? Boa noite, Alan. E nos Estados Unidos tem a trilha, ah, também não lembro o nome agora, mas ela sai, na verdade, ela começa no sul dos Estados Unidos, e vai até o norte do Canadá. É uma trilha gigantesca também, muito, muito grande, muito maior do que essa esse caminho de Santiago. E na Europa agora eles têm uma trilha também que pega vários países, né? Vários, não sei quantos, mas talvez ela seja a maior hoje, do mundo, me parece, não tenho certeza. Ah, essa tendência se repete, né? A gente tem aqui na América do Sul, Argentina e Chile também, uma trilha muito grande. Tem uma trilha que pega vários países, inclusive da América do Sul, da Cordilheira dos Andes, né? E, enfim, várias trilhas, né? E a Transcarioca é uma dessas trilhas de longo curso, que eles chamam, né? Também tem a trilha da Mata Atlântica, se não me engano que é o nome, que ela pega Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é uma trilha muito grande mesmo e cruza vários estados, né? E ela quer ser, se não me engano, a maior trilha do Brasil, dessas trilhas de longo curso, né? A trilha Transcarioca, ela tem um problema que desses cerca de 180 quilômetros, ela tem alguns trechos que não é possível fazer, vamos dizer assim, né? Porque tem problema de tráfico, milícia, enfim, problema de violência, né? E nesses, acho que hoje são cinco trechos, cinco partes da trilha que não dá para fazer, né? Você tem que parar, vir para voltar para a cidade, né? Sair da unidade de conservação ou do trecho que ela atravessa, perigoso, né? E retomar de algum ponto após essas comunidades. Então é uma situação bem estranha, né? Assim que, obviamente, não é a situação ideal, longe disso, né? Você pensar que, por exemplo, imaginar, né, que isso é impensável na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, né? Você pegar uma trilha e você ter que parar a trilha por causa de problemas de violência, né? Mesmo no Caminho de Santiago, essa nova trilha que eu falei da Europa, né? Da europeia, evidentemente que isso não existe por lá, né? E até mesmo aqui na América do Sul, essas trilhas que eu falei ah, dos Andes aí, né? Mas assim, cada país com sua característica, né? E o Brasil, o Rio de Janeiro, melhor dizendo, né? Nós temos essa trilha linda, maravilhosa, que começa à beira-mar e ela vem, né? Passando por praias belíssimas, né? Obviamente, todas as nossas praias são muito bonitas. E vem pela montanha e dentro disso aí a gente tem essa questão da violência, da segurança, né? Ou da insegurança. E o que é muito chato, né? Porque ó o Diego chegando aí. Vou dar uma paradinha para receber o Diego aí e a gente começar o papo com ele. Ô Diego, Cheguei, meu amigo. tudo bom? Tudo bem na Achei correria que você aqui? nem, achei que você nem vinha.
Não, eu Já até estava te quase. mandei um WhatsApp lá pra dizer que eu ia atrasar um pouquinho, mas eu chegaria a tempo. Ok. Tua iluminação aí está muito ruim. Tá escuro, né? Você pode melhorar um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que essa salinha aqui era um pouco escura mesmo. Pera aí, deixa eu tentar ajustar aqui o celular um pouquinho aqui. Ou você quer ficar no escurinho mesmo? Deixa eu ver aqui, tem a iluminação aqui. Pera aí. Tá. Eu acho que aqui, acho que é porque a iluminação tá vindo de cima, é meio. Não conseguiu melhorar, não? Acho que não dá pra melhorar muito porque ela vem de cima assim, entendeu? Fica meio focado. Não, porque você não melhorou nada. Não é questão de melhorar. Tá, tá, Enfim. tá, tá muito ruim, não? Se você girar a câmera assim, não melhora, não? Para direita, para esquerda? Vê se melhora aqui. Melhorou um pouquinho. Aí. Melhorou 0,05. Bom, vamos lá, né? Se não Aí. tem jeito, né? Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir bem daí? Tô te ouvindo bem, tá legal. Ah, maravilha. Ok? Podemos começar então? Nosso bate-papo? Podemos, vamos lá. Maravilha. Diego, obrigado por aceitar o convite aí, tá? Para estar com a gente aqui hoje, nesse bate-papo. Eu acho muito legal o trabalho que você faz lá no Parque Estadual da Pedra Branca, né? Isso. E também como adotante, né, no caso, dando trecho para reflorestamento, né? E também como adotante no outro trecho, quer dizer, em outra situação, na verdade, né? Que é a trilha Transcarioca, né? Eu É. até estava lendo em outro lugar aqui que você, na verdade, é adotante em 3 áreas, né? É. Para efeito de reflorestamento, não é isso? De recuperação ambiental. É. O que que Aí você podia falar acontece? um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Explicar um pouquinho, né? Então, o que que acontece? Eu sou morador de Realengo desde pequenininho, né? Fui nascido e criado em Realengo. Realengo, para quem não conhece, é toda a vertente norte do Parque Estadual da Pedra Branca, né? Então é a área mais seca e a área que mais sofre com incêndios florestais, né? Primeiro que Realengo você ainda tem uma periferia ali, né, do parque ainda, que você ainda tem muitos criadores de animais, aquele pessoal que trabalha com carroça, né? E aí acaba usando a zona de amortecimento, né, que a gente chama tecnicamente, né? Ainda como pastagens, né? Então, assim, infelizmente, esses incêndios são, assim, 98% criminosos. Eu digo isso porque existem incêndios, sim, que são causados por balões. Eu tenho um histórico, assim, porque a gente acompanha muito, né? Eu também sou voluntário do Infogo, então a gente acaba acompanhando isso. E, assim, lá de casa, onde eu moro, eu tenho uma vista privilegiada, assim, né? E o incêndio florestal, quando ele é oriundo de balões, normalmente os incêndios eles começam de cima para baixo, né, da montanha. E um outro fator também que eu observando, né? Normalmente os balões, se eles não caem à noite, de madrugada, eles caem de manhã bem cedo, né? Porque normalmente o Por balão, quê? soltaram um balão à noite e aí de manhã cedo ele vem perdendo aquele ar Ah, quente, né? E cai na vegetação e acaba ocorrendo um incêndio. E quando é um incêndio Diego, só para criminoso, entender. Aham. Só para e entender, quan- quando você fala vertente norte, né, do parque, só para entender, né, ele vamos dizer assim, é virado para Campo Grande, ali para aquela região, é isso? ele é virado, assim, na realidade, o Parque Estadual da Pedra Branca, ele, se eu não me engano, são 19, 16, 17 bairros, né? E toda essa área da Ah, vertente norte é a área que contempla Realengo, Bangu, Senador Camará, né? Aquela parte ali de Campo Grande. Campo Grande já chega a pegar um pouco da vertente da noroeste ali, né? Mas a vertente norte mesmo é Bangu, Sulacap, né?
então toda a região mais seca do parque. Então, essa área é uma Perfeito. área que sofre muito com essas pressões, né, da própria população, né, que ela já vem adentrando muito ao parque, a cota 100 do parque, e tem essa questão dos incêndios. Então, eu comecei meu trabalho com reflorestamento, com a adoção de trilhas, né? Conheci a equipe da trilha Transcarioca, e aí adotei um dos trechos da Transcarioca, que é o trecho que vai de Piraquara, né, que é Realengo, até o Pau da Fome, né, que é Taquara. É um trecho bem amplo, bem grande. E assim, o trabalho de manejo de sinalização de trilhas é um trabalho muito bacana. Porém, eu vi necessidade de trabalhar também com alguma coisa que fosse mais duradoura, né? Que não fosse só simplesmente você chegar e fazer uma sinalização, fazer um manejo, mas algo que eu pudesse deixar de legado aí para exemplo, um amigo meu, Francisco Saraiva, o trecho dele em Realengo é um trecho mais exposto ao sol, né? E é o trecho ali que a gente chama de Serra do Barata, né? Que é a parte mais seca, né? E aí nós iniciamos um projeto ali. Na realidade, era um projeto que já existia, né? O Parque Estadual da Pedra Branca, ele já teve muitos projetos de reflorestamento, mas assim, não tiveram muito êxito. Então, os projetos se iniciam devido a essa dificuldade mesmo de você manter uma equipe ali, essa dificuldade que eu te falei da questão muito seco, é uma vertente que tem uma aclividade muito ampla, né? Tem áreas ali que 45, 60 graus é bem, então bem acidentado, então para você subir com mudas é difícil. Então, assim, a nossa área hoje é uma área que já, teoricamente, já foi reflorestada. Então, assim, a gente tem um resquício até de algumas espécies exóticas, né? Que às vezes a gente tem que fazer a supressão de algumas espécies exóticas. Mas, assim, é uma área que, em regeneração, vamos dizer assim, ali a gente trabalha com a condução da vegetação, né? Que é a regeneração natural. Então, a gente está próximo a um fragmento. Porque não adiantava a gente querer ir lá para o topo do morro, uma área de capim e tentar reflorestar. Não. A gente está tentando ajudar, né, tirando os fatores que são os fatores. São os fatores. Não são fatores de risco, mas os fatores que não deixam a floresta regenerar. No caso, as formigas cortadeiras, né, os incêndios. Então, a gente trabalhando nos aceros, né, a gente limpando a área, a gente já evita que o incêndio chegue ali e assim detone, né, a regeneração natural que tem. Então, nosso trabalho é esse, de proteção, né, fazer o acero da área e fazer o enriquecimento da área. Perfeito. Essa é uma área estadual, não é isso? O Claro, né? Parque Estadual Parque da Pedra Estadual da Pedra Branca Branca. é uma, Como é, é, como é é que é uma essa, área estadual. é isso? Como é que é essa E, adoção? Ela é então, oficial ou ela é extraoficial? não, então, aí que tá. O Parque Estadual da Pedra Branca, o INEA, de maneira geral, ele tem um programa de voluntário, que é o voluntário ambiental. Esse Ah, é tá. um programa do INEA que, eventualmente, ele ocorre, mas ele é um programa que tem início e fim. O Parque Estadual da Pedra Branca, ele tem um programa contínuo, independente do INEA, né, do órgão que gerencia ele, contínuo de manejo de trilhas. E já existe a adoção de trilhas, tem o termo de adoção que a pessoa que se dispõe a ajudar, ela assina o termo, então isso vale por um ano, e essa pessoa é responsável pelo manejo, a sinalização da trilha, e você precisa enviar pelo menos 4 relatórios mensais, então você precisa, mensais não, perdão, anuais. Então você precisa executar pelo menos 4 ações anuais naquele trecho que você escolheu para ser adotado. A parte do reflorestamento, ela vai ser contemplada num termo novo que a gente está escrevendo agora, que é o termo 2021, que é um termo que vai contemplar essas pessoas que adotam áreas dentro do parque que não são trilhas. Então, hoje a nossa ideia é abrir não só as trilhas, mas áreas comuns do parque, por exemplo. A gente tem lá o bromeliário, a gente tem a parte das abelhas nativas. Então, a ideia é fazer com que tenham outras pessoas para ajudar o parque nesse sentido também, porque a gente precisa pensar que o parque ele não é do órgão público, né? O parque é nosso. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar o senso de pertencimento das pessoas. Acho que quando você se sente dono daquilo dali, você vai guardar, você vai proteger, você vai querer usufruir de uma maneira que você sustentável, né? Uma maneira que você também ajude aquilo ali a funcionar da melhor maneira possível. Então, eu acho que o Agora, voluntariado ele tem isso. Educação ambiental, assim, em primeiro lugar é educação ambiental.
Você está educando as pessoas ali que aquilo dali é delas. Aquilo ali não é do INEA, não é do governo do estado. Ele só tem a gerência, mas o parque ele é nosso, é uma área pública, né? É uma área de cada um. É cada. Agora, essa sua frase, ela não é perigosa, porque, por exemplo, o cara que está ali na borda do parque, ele também não pode pensar isso também? Como é que fica que inclusive é uma população tradicional, né? Mas que a gente É, sabe que nem sempre faz esse uso, nem sempre é bem intencionado, né? na Essa frase realidade, sua não é um pouco perigosa, não? é. Esse raciocínio? A gente tem algumas comunidades tradicionais dentro da Pedra Branca, né? Que eu não sei se você já ouviu falar, mas a gente tem alguns quilombos, né? Sim, Resquícios de tá. quilombos. O Cafundá Estrogilda, que é mais nessa área do Vertente Sul, né? Mais aqui da área da Taquara, Boiúna, essa área de cá. E aí a gente tem, lá, na realidade, na Vertente Norte, a gente não tem comunidades tradicionais. O que a gente tem são pessoas que moram na cidade mas que querem usar a parte do parque como uma área de pastagem dos animais. Então, teoricamente, você nem poderia ter esses animais em área urbana, né? Porque você tem uma lei que protege os animais contra esse tipo de trabalho em área urbana, né? Porque a gente está considerando a área urbana. Então, assim, realmente, o pessoal que trabalha dessa forma não é uma coisa dentro da lei, sabe? Agora, é claro que a gente tem as comunidades tradicionais, mas que são pessoas totalmente compatíveis com o meio ambiente, que até ajudam muito o trabalho do parque, dando apoio quando tem alguma operação de combate a incêndio. Então, realmente, essas pessoas que usam o parque para o lado ruim, realmente elas estão totalmente fora da lei, assim, não tem nada que justifique, né, esse uso do parque. Sim. Agora, essa temporada, né, Diego, desse ano, teve muito incêndio, né? Quer dizer, talvez tenha tido mais incêndio do que as temporadas anteriores, as últimas, assim? Foi, essa temporada agora do inverno, né, de 2020 foi bem crítico porque nós tivemos alguns fenômenos climáticos que favoreceram isso, né? E assim, como eu te falei, houve essa questão climática, mas foi como eu te falei, eu vou colocar 98% dos incêndios aí eu tô considerando Pedra Branca, tá? 98% aí dos incêndios foi realmente incêndios criminosos, assim. E muito por essa questão de pastagem, porque o criador chega lá e bota fogo para renovar a pastagem. Por quê? Às vezes a pessoa até pergunta, né? Ah, mas por que tem que queimar o mato? Por quê? O mato verde, né, o brotinho, é o que tem realmente a proteína para o animal. O animal ele não vai querer se alimentar daquela palha seca, né? Então, o que realmente deixa o animal em condições, né, é a proteína do brotinho. Então, a ideia deles de queimar é exatamente para isso, para você ter O capim mais verde, né? mais verdinho, realmente alimentar o animal de uma maneira mais completa, porque esse tipo de gente, eles não dão ração pro cavalo ali, entendeu? Sim, Ele não. simplesmente ele usa aquilo dali como área de alimentação do animal mesmo. Ah. E aí você falou do Infogo, né? Que foi uma brigada, não é isso? Que foi criada, Na né? Ela é realidade, o voluntária, não é Infogo ele não é isso? brigada, né? É até bom esclarecer, porque assim, hoje, pela lei estadual, o Estado ele não permite que a comunidade civil ela se una em prol de combate a incêndio florestal, né? O próprio INEA ele tem uma portaria que ele não permite isso por ser uma ação de alto risco, né? Então, assim, o INEA ele tem um programa de apoio às ações. Então, o INEA ele permite sim que a gente que nós possamos estar ali no local, mas dando apoio, não fazendo combate direto, né? O INEA ele tem até um treinamento que chama. Eu já fiz esse treinamento, é um treinamento de 2 dias, muito bom. Eu não me recordo o nome agora, mas ele é um treinamento dado pelo INEA oficial. E aí ele condiciona as pessoas que estão ali a dar apoio. Então, a gente aprende, é claro, a combater o incêndio, mas assim, o órgão em si ele não incentiva isso porque é um trabalho de alto risco, né? Até para os Inclusive, próprios. só para citar, né, ilustrar, morreu um brigadista recente aí num desses incêndios, né? Exatamente, não foi E aqui no ele Rio, era né? uma pessoa treinada, né? Ele não era Treinada, um voluntário, exatamente. Então, assim, né?
Eu fiz até um pequeno documentário, né, sobre um dia de guarda-parque lá na Pedra Branca, e depois eu posso até disponibilizar para vocês. E eu estive lá e vi que o trabalho é muito duro, é muito pesado, assim, até para as pessoas que estão É acostumadas, punk. é um trabalho bem puxado. Então, o que eu aprendi muito nesse treinamento foi o quê? Você trabalhar com medidas preventivas, né? O combate ele tem que ser a última hipótese, a última condição, o combate ao incêndio, porque é uma atividade que envolve muito risco, né? Para o próprio combatente. Então, o que nós aprendemos muito nesse treinamento é exatamente medidas preventivas, que é confecção de aceros, né? Fazer a limpeza da área, não deixar material seco, né, ali disponível. Então, assim, se você quer Está proteger uma atento área. também à direção do vento, né, para poder você não ser pego de surpresa numa área de difícil Exatamente, exatamente. deslocamento, né, porque se vem o fogo forte com a virada do vento, você está numa área de difícil deslocamento, você vai ser pego de surpresa, não vai ter, Exatamente, né, exatamente. E assim, condições eu, de safar, eu né? ouço relatos lá da equipe de guarda-parque que está combatendo e simplesmente o vento virar e o fogo vir na direção deles e é loucura. Então, assim, mas voltando à questão do Infogo, né? O Infogo ele é um sistema de monitoramento. Então, assim, nós temos um grupo hoje que trabalha monitorando. Então, nós temos pessoas espalhadas aí por toda a cidade do Rio de Janeiro, né? O Infogo, é legal a gente esclarecer que ele começou no Rio de Janeiro e, por enquanto, ele só contempla a cidade do Rio de Janeiro, né? Ele não é um sistema ainda que contempla o estado todo, enfim. E a nossa ideia, nós começamos com um grupo do WhatsApp, até para fazer um trabalho para ver como é que ia funcionar, né? E isso funcionou muito bem. E nós lançamos no Catarse um financiamento coletivo que está rolando ainda. E é para quê? Para criar um banco de dados e criar um aplicativo. Por quê? O grupo do WhatsApp ele acaba ficando uma coisa muito informal e é uma coisa que a gente não consegue depois automatizar isso, né? A ideia, porque hoje tem uma pessoa que fica com o celular 24 horas para qualquer tipo de denúncia. E assim, para a gente diminuir esse trabalho manual que a gente tem hoje, a gente pensa com esse financiamento coletivo transformar o grupo em um aplicativo de telefone e aí ali mesmo a pessoa já vai inserir a coordenada, né, do local, ele vai ter uma automação ali com o GPS do celular, você vai indicar a coordenada e vai acompanhar em tempo real. Hoje isso já acontece mais no grupo, então hoje a gente não tem isso automatizado. Mas o sistema que a gente tem de monitores é esse. É um sistema que funcionou muito bem, porque hoje a gente não tem uma base consolidada de dados. Então, hoje, para o cidadão comum, se ele precisar extrair algum tipo de dados, a gente, assim, infelizmente, a gente não tem. O órgão assim, não é uma coisa muito transparente para a gente, sabe? A gente pode até, de repente, solicitar ao órgão, mas assim, não é uma coisa transparente porque, infelizmente, o Corpo de Bombeiros ele não tem uma comunicação tão efetiva com o órgão e do INEA, entendeu? Então você não tem como extrair esses dados. Hoje, a única plataforma que é acessível e bem prática é a plataforma do INPE, né? Que a gente consegue sim ter uma noção dos focos de calor. Só que é uma coisa interessante. Desculpa, Diego, qual plataforma? Não escutei. É do INPE, é uma plataforma do Ah, INPE. bem, Do perfeito, INPE. Eu posso perfeito. te passar depois o link até para você disponibilizar para quem quiser. É uma forma muito Ótimo. fácil de você extrair esses dados. Só que a plataforma do INPE ela trabalha exclusivamente com satélites. É um sistema muito muito bacana que dá para ter uma noção muito boa. Só que o satélite ele tem aquele tempo de rotação, então tem muitos incêndios que são rápidos dentro da cidade e que o satélite ele não consegue fazer esse mapeamento. Então, assim, nós chegamos até já a bater os dados do satélite com os nossos dados e, assim, o Infogo superou, assim, os dados do satélite em ocorrências de incêndio. O satélite é muito bom para áreas grandes, assim, mas quando a gente pega áreas menores, o satélite tem alguns satélites que não são tão efetivos. É claro que você tem outros satélites que são bem efetivos, que diminuem essa área de mapeamento, né? Enfim. Mas o Infogo, com o monitoramento das pessoas ali em loco, né, em campo, é bem efetivo, porque normalmente são pessoas que conhecem a área. Então, assim, a ideia do Infogo, o que é? É você ter informações mais precisas. Então, quando a gente vai acionar uma brigada, um corpo de bombeiros ou a própria equipe do INEA, né, que normalmente são eles que fazem o primeiro combate ali,
a gente já passa a informação correta. Então, às vezes, sei lá, o incêndio é aqui na minha rua de trás. Então, eu sou morador. Então, eu vou informar, não, o melhor local para você entrar é pela rua tal, pode entrar pela casa tal que está aberta, a gente vai dar o apoio para vocês. Então, isso dá uma agilidade muito grande no combate a Em incêndio. termos de incêndio e como você falou, de agilidade de combate, né? Isso faz muita diferença, né? De terem essa informação rápida, né? Precisa, de alguém que está na região, que conhece, como você falou, né? O acesso, né? Faz muita Exatamente. diferença, né? Isso faz E toda a os diferença. bombeiros nunca são monitorados, desculpa, nunca são acionados nesse caso? Então, os bombeiros são acionados. A gente tem uma. Na realidade, o protocolo é acionar o Corpo de Bombeiros, né? Inicialmente, você acionar o Corpo de Bombeiros 193. Só que nem sempre os bombeiros eles vão para o combate inicial. Como o INE ele tem os brigadistas, né? Tem a equipe de guarda-parque, e são pessoas que já conhecem a área, são os guarda-parques que fazem esse primeiro combate, né? É por já estarem acostumados com aquilo dali e tal, porque assim, a área do parque em si é uma área complexa de você entrar, de você acessar. Então é muito mais fácil para um guarda-parque ele acessar aquela área do que um combatente urbano, de fogo urbano, que está acostumado com um outro perfil de incêndio, né? Então, se você tiver pelo menos um guarda-parque ali para guiar a equipe do Corpo de Bombeiros, isso já é excelente. Né? Então, normalmente, o procedimento é esse. A gente até aciona o Corpo de Bombeiros, mas esse combate inicial é do guarda-parque. Ele chega no local e aí ele passa depois os caminhos ali para onde a equipe do bombeiro tem que subir, porque dependendo da magnitude desse incêndio, aí a gente precisa ter um apoio de uma aeronave, né? Mas assim, no incêndio florestal, o ideal é que você tenha um combate inicial efetivo, porque uma vez que o incêndio ele toma uma proporção muito grande, não existe aeronave, não existe equipe que vai conter. Então, assim, você levando em consideração um clima seco, uma vegetação de capim colonial alta, uma área com aclive muito forte, né? É muito difícil você combater, entendeu? Realmente é um Sem trabalho muito. falar que o Parque da Pedra Branca é gigantesco, né? 12.500 hectares, né? Então, assim, é uma área muito grande e toda a parte de vertente norte do parque foi totalmente desmatada. Na realidade, a Pedra Branca, ela sofreu muito, né? Com as carvoarias, né? E assim, a vertente sul, ela conseguiu se recuperar bem. Por que que a gente diz que se recuperou bem? É uma vertente muito úmida, né? Que recebe a umidade toda do oceano. Então, é uma área muito propícia à regeneração natural. Já a vertente norte, não. A vertente que fica voltada mais para o sol, né? Aqui no hemisfério sul, toda a vertente norte é uma área que pega muito sol, né? Tanto é que os painéis solares nossos, eles apontam para o norte sempre, né? Se Ah, você for contabilizar as horas de sol, toda a área norte do hemisfério sul é a área que mais tem incidência solar. Então, assim, sim. a vertente norte, ela sofre muito com isso. Por você ter são fatores, né, que dificultam a regeneração natural, né? Então é por isso que toda a área de vertente norte de Bangu, Realengo, é uma área que não se regenera, né? Esse trabalho de carvoaria, ele terminou lá nos idos de 1970, 74, isso foi diminuindo muito. Então a vertente sul ela foi regenerando, agora a vertente norte tem que ter ação, plantio direto, porque realmente você não consegue ter uma regeneração efetiva ali. Ela é muito lenta, né? E todo ano se perde isso. Então, assim, até quando a gente fala, né? Se for capim, deixa queimar o capim. Mas não é assim, porque vai queimar Não o é? capim e vai chegar na borda da floresta, né? Então, assim, o ideal é que se combata o fogo, ainda que seja no capim, combate o fogo ali, tenta reduzir e retardar o efeito dele o máximo. Porque Sem falar chegando que na borda da no meio floresta, ele causa um daquele, estrago. sem falar que no meio daquele capim também tem muita coisa que está vindo naturalmente ali, né? Nativa, né? Exatamente. Ou até mudas que foram plantadas e foram, né? Estão ficando ali Ah, aguardando o momento de. tu E tocou aí no. essa queimada, a gente sabe bem disso, né? Queima o capim, mas ele vem rápido, se regenera não, brota rápido, né? Que é o ciclo Exatamente. dele muito rápido, né? E joga novamente em pouco, 2, 3 meses, ele está jogando pendão de novo, jogando semente. E a Exatamente. planta, né, ela demora muito mais, né? As Demora nativas muito demoram mais. muito mais, né?
É Exatamente. E assim, um descompasso cruel, né? Assim, cruel, é. se você não Realmente, interferir, realmente ele nunca vai sair disso. Não vai ficar, pelo vai contrário, sair. né? É. O capim vai cada vez se alastrando mais, né? Ocupando um E é um espaço ciclo, maior, né? né? É aquele ciclo ali que é um ciclo terrível que a gente chama, né? É, É, todo ano ele cresce, chove, queima, e enfim, e aí você vai perdendo essa regeneração. O ponto que você falou. Lá a gente toma muito cuidado quando vai fazer a remoção do capim. Então, assim, eu já até pensei, a melhor maneira de se combater, de repente, é com a roçadeira, mas não é, porque a roçadeira você não tem um controle dela, né? Então, assim, quando você vai roçar uma área, o ideal é que seja com a capina manual, com a enxada, porque assim, pelo menos ali você consegue ser seletivo. E quando a gente faz a capina, é um trabalho que é muito cansativo, né? Mas assim, você acaba conseguindo ter um controle melhor. Então, assim, é uma surpresa sempre muito grande, porque quando a gente vai tirando o capim, a gente vai vendo que tem muita regeneração ali no meio daquele capim, né? E é triste realmente quando queima, porque realmente queima o capim e queima também aquela regeneração natural ali que é tão importante, né? é. Ô, Diego, então você é adotante de três trechos, três áreas, é isso? Não, Ah, não? não, eu não sou adotante das três áreas, não. Hoje eu ajudo na coordenação do voluntariado. Hoje, oficialmente, eu sou voluntário da Trilha Transcarioca no trecho 7, né? Que é um trecho bem grande já, que é um trecho de Qual é o quase 2 nome dessa quilômetros. região do trecho 7? É a travessia, né? A travessia Piraquara para Pau da Fome, né? É um Tá. trecho que Uhum. percorre toda a parte vertente norte. Você chega na Pedra do Ponto, que não sei se todos aqui conhecem, mas é uma área assim que você tem um visual quase 360 graus da pedra do Rio de Janeiro, né? Porque é interessante a gente falar numa coisa. O pico da Pedra Branca, né, que é o ponto mais alto do Rio de Janeiro, ele está numa área Quantos que ele tem uma. metros? Oi? Quantos metros de altura? Mil e Quantos vinte e quatro de altitude? metros. Ele só perde 24. pro Pico da Tijuca em 3 metrinhos, porque no Pico da Pedra Branca existe uma rocha imensa lá em cima. Exatamente por isso que ele ganha do Pico da Tijuca. E a área onde tem o Pico da Pedra Branca é uma área de mata fechada. E você não tem uma visão da cidade. Então hoje o ponto assim mais alto da Pedra Branca, que você tem essa visão 360, é a Pedra do Ponto, né? Que você tem ali você tem 932 metros. Então esse trecho ele começa em Realengo, ali no final da Rua do Governo, né, no núcleo Piraquara. Ele sobe e pega toda a cumeada da Serra do Bangu, né? Então você vai caminhando bem na cumeada. Então você tem do lado, né? Você subindo, né? Você tem do teu lado direito toda a parte de capim, né? Que você dá para a área mais urbanizada, e você tem do lado direito a vegetação, a mata muito fechada, que é já o lado da taquara, né? E aí você sobe até ali, aí você vai até a Pedra do Ponto, da Pedra do Ponto você desce já para o lado de Taquara, né, de Boiúna. Então você vai sair ali no Pau da Fome. É uma caminhada Perfeito. muito, muito bacana, mas muito cansativa. Então eu sou Uhum. Então, adotante desse trecho. Pode esse falar, César. trecho. Não, é Isso. voltando aí. Então, é esse trecho, né? Aí eu sou adotante desse trecho e sou voluntário no reflorestamento do trecho 8, né? E ali nós trabalhamos em conjunto com a Trilha Transcarioca, com os voluntários do parque também. A gente tem um apoio também grande dos guarda-parques. Nós temos alguns guarda-parques que fazem a coleta de algumas sementes e que ajudam a gente também nesse sentido. Assim, a gente está até com um projeto agora que é a reintrodução, né, do palmito Jussara no Rio Ó, Piraquara, ali naquela vertente, por quê? A vertente, como ela foi usada muito como extrativista, né, vamos dizer assim, né, é, foi praticamente eliminado todo o palmito Jussara daquela vertente. Então, a gente está até com um projeto agora para reintroduzir essa espécie ali e para que você volte com a avifauna que você tem, né? Então, assim, se você for no Pau da Fome, você tem uma avifauna ali muito rica. Quando você vai no Piraquara já é bem diferente. Então, por isso, por você não ter tantas frutíferas, né? Você não tem essa diversidade de alimento que você tem na vertente sul, que é uma vertente mais úmida e mais rica, né? No sentido de nativas, assim, de frutíferas, né? De riqueza de alimento. Então, a gente é. está nesse trabalho de reflorestamento do trecho 8 e fazendo esse enriquecimento também, porque nós temos ali em Realengo o único trecho de mata nativa de floresta ombrófila, né?
que é a floresta úmida, que é a área da nascente do Rio Piraquara. O Rio Piraquara era um rio, é um rio, né, que ele descia por toda a área de Realengo ali, e há 80, 100 anos atrás, aquela área era toda uma área de fazendas, né? E toda aquela, é contado nos livros, né, que toda essa área da Baixada do Piraquara era uma área com uma riqueza muito grande, então se produzia muito ali. Infelizmente o Rio Piraquara hoje está muito poluído, mas assim, a nascente, a ideia do reflorestamento, da restauração florestal do Piraquara é isso, é você reflorestar toda a nascente para aquele fluxo de água poder retomar o curso dele natural, né? Que hoje a gente tem assim praticamente um terço do que a gente tinha há 20 anos atrás. Eu lembro que quando eu era pequeno eu ia lá, que é o chamado Cachoeira do Barata, né? Que muitos conhecem como Cachoeira do Barata. A água era abundante. Hoje você já tem ali, às vezes, um filete de água correndo, só porque realmente a gente está pagando o que nós plantamos lá atrás, né? O que os nossos né, antepassados plantaram, que na verdade plantaram no sentido de tirar a mata, né? Então eles Isso. desmataram, então É, infelizmente agora elas a gente vem pagando o perdendo isso, preço, né? né? Ô, Diego, Exatamente. a gente tem um tempo curto agora, porque, enfim, Sim. começamos um pouco depois, mas eu queria que você falasse um pouquinho da trilha Transcarioca, desde o início, como é que ela é uma trilha de longo curso, não é isso? Uma das É, primeiras, a primeira do Brasil, a talvez, de longo primeira curso? na realidade esse foi o sonho do Pedro Menezes, né? Que era de construir essa trilha de longo curso. E aí a gente começou com a trilha Transcarioca. Eu comecei como adotante na trilha Transcarioca em 2017, né? Mas esse trabalho já começou lá atrás. E aí a trilha Transcarioca é uma trilha que começa em Barra de Guaratiba, né? Ali nas Praias Selvagens. E ela percorre o Parque Estadual da Pedra Branca, entra no PNT e vai sair lá no Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar é o trecho um, né? Então, a trilha Transcarioca ela tem hoje 180 quilômetros, né? Ela está totalmente implementada. Somente na conexão entre um parque e o Parque Estadual da Pedra Branca e o PNT é que não existe essa conexão, que é exatamente ali naquela área próximo à Praça Seca, né? E é uma área que ali é uma área urbanizada, né? Então a gente não tem uma Quando você conexão fala efetiva. que não tem conexão, é que as pessoas não passam por trilha, é isso? Passam pela cidade, Exatamente, talvez? exatamente. É um Aham. trecho que corta, né, uma estrada e assim até um sonho nosso a gente criar alguma passarela, alguma coisa ali assim. Mas assim isso ainda não foi efetivado. Mas assim a trilha está totalmente implementada, né, tirando esse fator e ela é toda segmentada, né? Então a trilha como é muito grande e visto que a gente está numa área de vegetação úmida, né, de floresta tropical, que é uma floresta que fez sol, choveu, a vegetação ela dá aquele boom e já cresce muito, é uma trilha que tem que ter um manejo constante, né? A sinalização ela tem que ser bem feita, né? Porque senão realmente a pessoa está na trilha e daqui a pouco a trilha simplesmente desaparece no meio da floresta, principalmente na Pedra Branca, né? Que é um parque muito grande que não tem uma visitação tão grande quanto o PNT, né? O PNT é um parque nacional e aí a visitação é muito maior, né? Mas a O Pedra acesso é Branca, mais fácil também, né? Ao exatamente, PMT, né? Ô, exatamente. Então, Diego, e assim, todos esses 180 quilômetros, eles estão cobertos por essa adoção de voluntários? isso, estão, hoje nós não temos nenhum trecho que esteja descoberto pela adoção. Hoje todos trabalham e, inclusive, a gente até divide, né? O trabalho às vezes é um, dois ou três voluntários que são os líderes, né? E aí a gente trabalha com essa liderança e a gente faz também os mutirões, né? Nos mutirões a gente divulga, né? São ações mais educativas de cunho de educação ambiental, né? Mas a gente tem esses 180 quilômetros aí cobertos pelos voluntários, que fazem um trabalho assim fenomenal. E eu me orgulho muito de estar nesse trabalho aí, que é um sonho do Pedro Menezes, que é uma coisa que contagiou a gente de uma maneira muito legal. E Contagiou também todos os clubes de montanhismo, né? exatamente. E aí começou com a trilha Transcarioca e hoje se tornou aí, a trilha Transcarioca se tornou só um trechinho da rede nacional de trilhas, né? Da rede brasileira de trilhas que corta o Oiapoque ao Chuí, né? Então a gente está implementando trilhas aí, Ah, unindo trilhas, que são as nossas pegadas lá preta e com amarelo, entendeu? Inclusive saiu uma certo. portaria agora do ICMBio, né? Autenticando a nossa ideia lá da rede nacional de longo curso, brasileira de longo curso,
implementando realmente a rede nacional. E outros Então, países já aderiram também a essa sinalização, essa padronização de sinalização. Isso é muito legal. E uma muito. outra coisa legal é que você tem a identidade, né? A trilha Transcarioca nem sempre fica tão claro, mas ali você tem um Cristo Redentor com a mochilinha nas costas, né? Simbolizando bem o Rio de Janeiro. E cada trecho da trilha, né, tem a sua identidade, né? Então a rede brasileira tem isso, tem essa identidade de cada uma ter a sua marquinha para você valorizar a região. Isso é muito legal. Sim. Então, na verdade, esse projeto ele é muito mais amplo, né? E ele já está em implantação, vamos dizer assim. Tá em implantação e se vocês entrarem no site da Rede Brasileira de Trilhas, tem todas as trilhas que contemplam essa rede, né? E a cada hora, cada dia aparece um parque novo, uma trilha que quer aderir ao sistema brasileiro de trilhas, isso é muito bacana. E sempre com essa questão, né, do voluntariado e da educação ambiental, né? Que isso é muito importante. Traz essa questão da Mas, educação ambiental para gente. sim, é fundamental, né? Agora, Diego, essa trilha, especificamente falando da Transcarioca, me falaram, eu não fiz nenhum trecho longo assim, mas me falaram que tem alguns trechos que não dá para fazer por segurança ou por insegurança, né? Então, nós temos alguns trechos que realmente sofrem com esses problemas de segurança, né? Infelizmente, a gente está no Rio de Janeiro, uma cidade que é violenta e que, assim, existem alguns trechos que realmente a gente já teve algum tipo de assalto, né? Por exemplo, até esse trecho que eu comentei com você, ele é um trecho que é um trecho perigoso, porque você está ali na Praça Seca, né? Você tem, às vezes, você tem duas comunidades que, às vezes, se degladiam entre si, aí, às vezes, tem algum tiroteio ali. Então, assim, existem alguns trechos que realmente não são indicados. Mas, assim, a gente tem um apoio muito grande do CEPAM, né, que é da UPAM, perdão, que é a polícia que faz basicamente o monitoramento dessas trilhas, né? Então, quando a gente tem algum tipo de ação, a gente sempre informa para eles e eles estão sempre fazendo incursões, principalmente ali na Floresta da Tijuca, né? Que é um trecho que tem mais visibilidade, né? Então acaba dando um pouco mais de ocorrências desse tipo. Mas a gente tem essa equipe da polícia específica para trilhas, então eles estão sempre também fazendo essa ronda, né? E no Parque Estadual Mas da Pedra isso Branca. mas Oi? isso é suficiente? Isso é suficiente para dar. Por exemplo, vem lá um grupo de europeus que quer fazer a trilha. Vocês, os coordenadores da trilha, incentivam a fazer os trechos mesmo com esse Então, problema de segurança ou de Então, insegurança? esses trechos específicos da trilha, a gente sempre indica a pessoa fazer com guia, né? A gente não indica a pessoa simplesmente chegar lá, não conhecer e o que que a gente faz? Já chegaram vários estrangeiros para a gente e perguntaram, como é que eu posso fazer o trecho? Então, o que que a gente faz? A gente até indica que o próprio adotante da área, ele ajude no guiamento, né? Que é um cara que já conhece mais a área e tal. Mas assim, tem alguns trechos específicos que realmente acontecem esses assaltos, vamos dizer assim, né? Um trecho que estava correndo muito assalto era o trecho ali do Jardim Botânico que sobe até o Corcovado, né? Do Parque Lage. Era um trecho que estava dando assalto. E só que são coisas assim que acontecem e aí diminuem, né? Aí acontecem as ações policiais e diminui. Mas assim, a trilha em si é um ambiente seguro. É claro que a gente tem coisas pontuais que acontecem, mas assim, não é uma trilha insegura, né? Nesse sentido. Uhum. Existem Você pontos sabe sim que mais, são perigosos. certo. Você sabe mais ou menos quantos trechos atravessam comunidades? Tem uma noção? Olha, eu não tenho isso em mente, mas assim, o que eu me lembro muito é que esse trecho em específico do Parque Lage para o Corcovado era um trecho bem que nós tivemos alguns relatos assim de assaltos, sabe? Agora os outros não, os outros estavam bem tranquilos. Perfeito. Diego, e essa adoção tua dos trechos da trilha, né? É, vocês têm a trilha em si, que como você falou, né, que nós estamos numa floresta tropical, né, a gente tem chuva, uma boa média de chuva aqui no Rio de Janeiro.
é necessário o manejo constante, né, para poder a trilha não desaparecer e não causar problemas de segurança para os frequentadores. Agora, Isso. além disso, vocês também, quando adotam um trecho, vocês também fazem vamos dizer assim, a retirada do capim nas laterais também, direita e esquerda, dependendo da área, essa adoção fica mais ampla, fica mais dinâmica? Foi o que eu te falei. Hoje, que eu tava, vamos voltar àquele assunto lá atrás, né, sobre os outros trechos. Hoje nós temos de reflorestamento dentro da Pedra Branca, né? Nós temos dois reflorestamentos, duas áreas de reflorestamentos distintas em Realengo, né? Um na Grota Funda e outro no trecho 9, que é aquela área próxima à Estrada do Catonho ali. Então, assim, os adotantes, eles começam a fazer o manejo da trilha. Só que quando eles entendem que existe uma necessidade de reflorestamento, eles acabam adotando, né, uma outra área e também trabalhando nesse trabalho fazendo esse trabalho de restauração florestal. Então, assim, dentro da trilha é feito a abertura, né, o manejo, né, que a gente chama, da trilha em si, e existem esses outros pontos chaves, né, específicos que o morador local ali, o adotante, né, ou então o morador, que a gente tem um ponto que nem é ligado à trilha Transcarioca, que é da Val Cavalcante. Inclusive vai ter um mutirão agora no dia 28. Ela não é adotante de trilhas, mas ela, como ela mora em Realengo e ela sofria muito com a questão de incêndios florestais, porque a casa dela dava de fundos para a vertente, e aí ela decidiu adotar a área, né? E aí ela faz um trabalho lá muito bacana, assim. Inclusive vai ter um mutirão agora no dia 28 lá em Realengo com ela. Então, assim, a gente tem esse manejo que a gente faz da trilha, né? Da trilha em si. E, assim, uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração, que a gente estando dentro do parque, toda ação de manejo ela tem que ser autorizada pelo parque, né? Ainda que seja uma espécie exótica, a gente precisa informar o parque. Inclusive, nós vamos ter uma ação agora dia 14, e o nosso trabalho vai ser não só de plantio, mas de supressão de algumas espécies exóticas, né? Então, assim, eu estou preparando um relatório que isso vai ser enviado para o parque ele me dá essa autorização, e aí sim a gente segue com o trabalho. Então, assim, eu acho que isso é importante, a gente está sempre fazendo uma coisa pautada tecnicamente, porque eu não posso chegar, eu estou dentro de uma unidade de conservação, eu não posso chegar e fazer um manejo da minha forma, né? Então, Claro. isso é acompanhado, entendeu? Ainda que seja uma espécie exótica, tem que ser documentado, tem que ser enviado o relatório para o parque saber o que a gente está fazendo, o que a gente E está também, né, Diego, suprimindo, né? saber a hora de tirar aquela exótica também, né? Porque tirar sim, mas será que, né, nesse momento é adequado, né? Hoje Exatamente. o gestor é o Bruno, né? Isso, é o Bruno. É o Bruno, ele está com a gestão, inclusive ele apoia muito esse trabalho nosso. A gente tem a Adriana também, que é subchefe também lá no parque. E então a gente conta sempre com o apoio da gestão, né? Eu acho que é um trabalho participativo. A gente não pode chegar na trilha e querer fazer o que a gente quer, que a gente acha, né? Ah, não, porque eu acho que é bonitinho limpar essa área aqui, eu vou limpar. Não. Essa Ou, espécie, ela é ou, exótica. Vamos tentar entender ou de onde que ela plantar veio. também, né? Ou Porque plantar, o porque problema da é uma leucema, por coisa, cara, exemplo, né? Ela que surgiu acontece, assim, né? que Em acontece algumas muito. unidades, né? O que acontece muito. Às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam assim: ah, eu tenho mudas de. Abacate. Nossa, abacate. Abacate é o Abacate é máximo, mais né? comum. Você conhece. Não, tô cheio de muda de abacate, de mangueira. Eu falei, não, a gente não pode plantar. A gente está numa área de preservação, uma unidade de conservação. Então a gente tem que conservar a vegetação nativa. A gente não pode descaracterizar o bioma. Aí tem gente que não entende, né? Às vezes fica chateado e tal. A gente tem que explicar com toda a Mas técnica. ela dá fruto, o passarinho vai Rapaz, comer, o animal vai comer. não vai fazer É mal uma para visão ninguém, ingênua. A gente caramba. até entende, né? É uma visão ingênua, uma visão, É, né, romântica da natureza e tal. Mas, assim, as pessoas não têm realmente a menor noção do que não é, né, tem, não esse tem. É. manejo e do que é essa conservação e essa recuperação da, né, vegetação nativa, né, vamos dizer assim. Nativa, exatamente. Então, assim, é uma coisa que às vezes é muito clara pra gente, né? Para os leigos não é uma coisa tão simples, né? Ele entende que, ah, não, uma mangueira dentro de um parque é normal, uma jaqueira dentro do parque é legal, mas não é legal.
porque a jaqueira ela tem aquele fenômeno que ela inibe, né, a germinação de outras sementes, ela acaba trazendo todas aquelas consequências que são ruins para aquela área, né, que não é bem vista ali. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, porque a gente está dentro de uma área de conservação, não é? Eu não estou plantando uma árvore na minha calçada, não estou plantando uma árvore dentro da minha casa, né? Então a gente tem todo esse cuidado e E isso é até se muito você levado a pegar sério. esse exemplo também, há vários anos atrás, né, a própria prefeitura do Rio tinha um leque enorme de espécies que plantava, né? Esse leque foi encolhendo, foi fechando, fechando. Hoje, o leque, né, de opções que eles têm, tecnicamente falando, é muito reduzido, né? Exatamente. Justamente porque foi observando, né, ao longo dos anos, das décadas, na verdade, né, as espécies que, mesmo nativas, não são adequadas para você plantar numa calçada, né? Então, Adequado. assim, até assim, tem grupos na cidade que têm essa ótima iniciativa, né? Mas Uhum. também, se ela não for bem feito de forma cuidadosa, né? Você finda Exatamente. fazendo, né? Plantando, por exemplo, um ficus gigantesco no local, né? Que não tem espaço para isso, né? Numa calçada Imagina? estreita, Exatamente. imagina. Imagina eu plantar uma cutieira, né, que dá aquela amêndoa pesadona, né? Imagina plantar isso numa calçada, se isso cai na cabeça de alguém, né? Então Pois é, a gente tem que analisar essas questões técnicas, porque assim, eu acho que hoje o conhecimento tá muito fácil para todo mundo, né? é, Então, se você tiver o mínimo de curiosidade de entrar na internet, pesquisar, hoje você tem diversas publicações aí, diversos PDFs que falam sobre arborização urbana, né? Listas de espécies que são sugeridas, né? Então, eu acho que isso está ao alcance de todo mundo. Eu acho que a pessoa que fala assim, eu não tive nenhuma instrução, eu plantei porque eu não sabia. Eu acho que não tem que considerar isso, não. Eu acho que com a informação certeza. está ao alcance de todo mundo. O André tá lembrando aí, André Luiz, está lembrando aí o caso da amendoeira, né? Que é clássico, né? Exatamente. Diego, eu queria muito assim, te agradecer, tá? Nosso tempo está acabando aqui, vai ficar gravado, por isso que também não posso Legal. perder aqui a aula, tá? Que é importante que as pessoas tenham acesso depois dessa palestra, que é, na Sim, verdade, a maior parte do público vem depois nesse momento, né? Eles vêm exatamente. depois. Te agradecer muito aí a tua presença aí, a tua disponibilidade. Obrigado. Parabenizar você pela adoção aí desse trecho da Transcarioca, né? Isso. E desse reflorestamento que você participa lá, né? Executa justamente com outras equipes. O meu amigo Chico também lá, né? Isso. E mais um monte de gente, né, cara? O Alan Gerard, né? O Isso aí. Henrique, É, tanta gente boa, né? Que são guerreiros, mas guerreiros mesmo. A gente com sabe, como você certeza. citou, né? A inclinação, o aclive, né? É, A sol na muleira, o solo duro, enfim, é tanta coisa que carregar uma muda em costa acima, a gente sabe o que que é é isso, né? verdade. É Você punk, né? sabe, né? Pois é. E nem sempre a gente tem, né, o apoio necessário para isso, né? Às vezes é É na verdade. garra mesmo, é buscando mesmo a oportunidade, né? Tem que Então, gostar olha, muito muito e é legal obrigado, a gente contar também com a experiência dos amigos, né? Você foi uma com pessoa certeza. que nós já trocamos muitas ideias sobre isso, né? Estou à Isso é disposição, legal. qualquer ajuda que precisem, tá? Só não para carregar muda em costa acima, Eu tô te devendo uma visita. tá mesmo? Grande abraço, muito Um obrigado e abraço, parabéns, amigo. tá? Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.